Olá, eu sou Elzilene Nóbrega e vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 30 anos de idade, sou branca, tenho cabelos longos, estou usando um vestido verde também longo, tenho alguns anéis, uso brinco, um colar e estou sentada em uma poltrona vermelha. E estou aqui hoje para contar histórias e a sessão se chama Por que o bicho é assim? Crianças, vocês já pararam para pensar por que a girafa tem um pescoço tão comprido? E por que será que o elefante tem uma tromba tão gigante? E a cobra rasteja na terra? Qual é o motivo? Vocês sabem me dizer? Pois hoje eu vou contar 3 histórias que explicam por que o bicho é assim. E essas histórias vêm de um continente um pouco longe daqui, lá da África. E são narrativas que são transmitidas de geração a geração pela oralidade. Eu espero que vocês curtam essas histórias e compartilhem com as suas famílias. A primeira história que eu vou contar se chama Por que a girafa tem o pescoço tão comprido? E essa história aconteceu há muitos anos. Nessa época não existiam os humanos. E nessa época também a girafa tinha o pescoço curto, parecendo assim com o pescoço de um cavalo. Então, houve uma grande seca na floresta. Os animais comeram todas as plantas e árvores que tinham. Comeram, inclusive, as folhas secas e duras que encontravam pelo caminho. Os animais tinham que andar quilômetros e quilômetros em busca de um pouco d'água para sobreviver. Certa vez, a girafa encontrou o seu amigo elefante. Os dois caminhavam lentamente em busca de um pequeno poço de água para matar um pouco da sede. Enquanto caminhavam, a girafa se lamentava. Ah, meu amigo elefante, veja só, tudo tão seco, tantos bichos morrendo de fome, tantos bichos magros. Olha ali a onça cavando o chão para ver se encontra alguma coisa para comer. Ai, tá tudo tão seco. Só as acácias que permanecem com folhas verdes e fresquinhas. O elefante, que estava assim bastante fraco, só respondeu: E a girafa continuou: ai, meu amigo, seria tão bom se a gente pudesse voar, né? Ai, eu tenho tanta inveja dos bichos que voam, porque nessa hora eu ia subir no alto do galho da acácia e ia comer aquelas folhas verdinhas. Ou então, meu amigo, se a gente pudesse pelo menos subir nos galhos. Ai, há tanta comida, mas que pena que é lá no alto. O elefante, então, parou e olhou para a caça que estava próximo deles e pensou: talvez devêssemos falar com o Criador. Ele é bom, generoso, poderoso e justo. Ah, meu amigo, que ótima ideia que você teve. Vamos então. Os dois beberam um gole d'água e depois saíram em busca da casa do Criador. Foi uma caminhada longa e cansativa. E quando lá chegaram, contaram o motivo da visita ao Criador, que escutou toda a conversa e respondeu: ah, mas isso é muito fácil. Venham amanhã aqui ao meio-dia, que eu resolvo esse problema. O elefante ficou assim, muito desconfiado da facilidade. Por isso, no outro dia, ele não foi para a cabana do Criador. Somente a girafa chegou na hora marcada. O Criador ainda esperou alguns minutos, mas nada do elefante aparecer. Então ele entregou para a girafa algumas folhas mágicas e sumiu
A girafa comeu uma porção de folha sozinha, uma porção que era para 2 bichos. E no mesmo instante, ela começou a perceber as mudanças no seu corpo. As pernas começaram a esticar e ela sentiu que estava ficando distante do chão. O seu pescoço começou a se alongar e a girafa fechou os olhos porque estava se sentindo muito tonta. Passou um pedacinho de tempo e ela pensou, mas que engraçado! E quando ela abriu os olhos, ela viu que estava bem pertinho das nuvens e que conseguia enxergar longe, bem longe, muito longe. E ela notou ainda que estava da altura das acácias e, como estava com bastante fome, foi comer folhas verdinhas e fresquinhas do alto de um galho. Passou-se alguns dias, quando o elefante viu a girafa gorda, sadia, comendo aquelas folhas verdes e fresquinhas. Ai, ficou tão triste, ficou tão chateado e passou a buscar comida pelo chão. Nessa época, o elefante não tinha uma tromba gigante, ele tinha apenas um focinho. Diz o povo que desde aquele dia, a girafa passou a ter o pescoço comprido, que só, e nunca mais voltou ao tamanho que era. Sim, Salabim, essa história chegou ao fim. Crianças, a história que eu vou contar agora é a história do elefante. Por que será que ele tem uma tromba tão gigante? Pois bem, essa história aconteceu também há muito tempo. E nesse tempo ainda não existiam os humanos. O elefante tinha um focinho parecido com o dos outros animais. Quando ele não tinha uma tromba, o elefante era assim um dos bichos mais curiosos da floresta. Ele gostava de saber das novidades, de ficar por dentro de tudo que acontecia na mata. Certa vez, o elefante estava caminhando sozinho pela floresta e viu um buraco enorme entre as raízes de uma árvore. Então ele pensou: o que é que tem nesse buraco? Que bicho foi que cavou, hein? Ele olhou para um lado, olhou para o outro e meteu o focinho no buraco para saber do que se tratava. Acontece, crianças, que naquele buraco morava uma enorme cobra, que naquele tempo tinha 4 patas, assim como o elefante. E quando ela viu aquele focinho fuçando a sua morada, ela abocanhou o elefante, tentando engoli-lo. Ai, lamentando por sua curiosidade, lamentando por ter metido o focinho onde não tinha sido convidado, o elefante começou a puxar para trás, a andar com força, porque ele estava com bastante medo de ser devorado pela cobra. Acontece, crianças, que passaram-se assim alguns minutos e nada do elefante conseguir sair das garras da cobra. Então ele começou a gritar: socorro! 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 Ele estava com bastante medo de ser engolido pela cobra que o puxava para dentro do buraco. Ele não queria virar jantar da cobra. Os outros bichos da floresta, ouvindo os gritos de socorro, correram para acudir. Veio o macaco, veio coruja, veio a amiga girafa e até a onça apareceu. Seguraram no rabo do elefante e começaram a puxar. E foi aquela confusão. De um lado, a cobra puxava para dentro do buraco. Do outro,
os outros bichos puxavam pelo rabo do elefante. E vai um puxa pra cá, um puxa pra lá, um puxa pra cá, um puxa pra lá, um puxa pra cá, um puxa pra lá. Ufa, não foi nada fácil, mas os amigos conseguiram retirar o elefante, que de tanto ser puxado, teve o seu nariz esticado, transformando o seu focinho na tromba que conhecemos hoje. Diz o povo que foi por causa da curiosidade do elefante que ele teve o seu focinho transformado em tromba. Dizem também que desde aquele dia até os dias de hoje, todos os elefantes que nasceram não nasceram mais com focinho. No começo, o elefante ficou assim, envergonhado por causa da sua nova e estranha aparência. Ele, inclusive, passou alguns dias escondido na floresta. Depois, ele começou a se acostumar com a tromba e a manuseá-la e a ter habilidades para usá-la na floresta. Ficou bastante satisfeito e voltou ao convívio dos outros animais. Mas nunca mais enfiou o focinho, a tromba, onde não fosse convidado. Sim, Salabim, e essa história chegou ao fim. Crianças, vocês lembram da cobra? Pois agora eu vou contar a sua história. Essa história aconteceu há muito tempo. No tempo em que já existiam humanos. Eram poucos, mas eles existiam. E nesse tempo, a lua era uma grande, simpática e sábia deusa. Ela também conseguia prever o futuro. E ela gostava muito de conversar com os animais e com os poucos humanos que moravam aqui. Então ela foi observar o futuro da Terra e previu que um terrível período de seca se aproximava. Então a deusa Lua chamou uma velha senhora e disse: "Olhe, minha senhora, um temível período de escassez está se aproximando. Por isso eu aconselho que você e todos os humanos deixem este lugar e levem também todos os animais, porque logo, logo tudo isso aqui será um imenso deserto. Não haverá nenhum tipo de vida." A velha contou tudo para o louva-a-Deus e pediu para que o inseto ajudasse a divulgar a notícia para todos os animais da floresta. Crianças, vocês conhecem o louva-a-Deus? Diz o povo que quando esse inseto aparece nas nossas casas é para contar alguma novidade. Pois bem, os humanos fizeram logo suas malas e partiram dali o quanto antes. Os animais também os acompanharam. Quase todos. Ficou apenas a cobra. E como vocês já sabem, a cobra nesse tempo tinha 4 patas, como o cavalo, como a vaca, como o boi, como o gato, como o cachorro. E a cobra era assim, teimosa, muito teimosa. Ela não acreditava na história da lua e muito menos na conversa do louva-a-Deus. Eu sair da minha floresta por causa de uma sequinha? Não, essa seca passa como as outras já passaram. Eu vou ficar aqui e não tem quem me tire daqui. Passou-se um bom tempo. Nenhum pingo d'água caiu. A floresta murchou. As águas dos rios secaram. Não havia mais notícia de vida, exceto a cobra, que resistia. Ela estava magra, faminta e fraca. Ela achou que iria morrer, então deixou o orgulho de lado e resolveu seguir os rastros dos outros animais. Mas acontece, crianças, que a floresta já tinha se transformado em um imenso deserto.
E a cada passo cansado que a cobra dava, suas patas ficavam enterradas na areia quente, até que ela não conseguiu mais se mexer. Então, bastante nervosa e preocupada, ela clamou à deusa Lua. Ó Lua, ó Lua, 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 você tinha razão. Você estava coberta de razão. Por favor, me desculpe. Eu devia ter ouvido você. Eu devia ter ido embora daqui. Por favor, me ajude. Não deixe eu morrer aqui nesta areia quente. Por favor, por favor. Eu prometo que eu serei um bicho muito melhor. A Lua, crianças, estava descansando lá no alto. Quando ela ouviu os apelos da cobra, sentiu pena da criatura. Então ela assoprou um vento bem forte em direção à cobra. E esse vento fez com que a areia do deserto se levantasse e dançasse. Nesse instante, a cobra sentiu as mudanças no seu corpo. Ela percebeu que as 4 patas sumiram e que sua pele agora estava brilhante. E com essa pele brilhosa, ela conseguia deslizar pela areia do deserto e não mais afundava como antes. Assim, a cobra conseguiu rastejar e garantir a sua sobrevivência. Crianças, eu não sei dizer se a cobra virou ou não um animal melhor. O que eu sei dizer é que desde aquele dia, sob um forte sol e na areia quente do deserto, a cobra nunca mais caminhou e passou a rastejar pela terra. Algumas cobras ficaram tão traumatizadas da areia quente que preferiram rastejar pelas águas. Até hoje, as cobras que nasceram depois já nasceram sem as patas e continuam a deslizar pelo mundo. Sim, Salabim, essa sessão de histórias, Porque o Bicho é Assim, chegou ao fim. Tchau, tchau!